descobri que o God Pack é real através dessas duas pessoas, e foi esse cara que me levou até eles. E no vídeo de hoje eu descobri que ia ter um encontro de colecionadores em um shopping aqui que eu conheço, então eu decidi ir pra ver o que a gente ia encontrar lá. Depois de algumas horas no trem, chegamos no pequeno encontro de colecionadores de carta Pokémon no shopping na área de alimentação. De fato é um lugar curioso e diferente o local. E o meu objetivo nesse lugar é tentar ver pessoalmente alguma das cartas de arte secreta das evoluções do Eevee e descobrir alguma informação importante sobre o God Pack, se ele é real ou não. Então vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Chegando perto das mesas, encontramos o que parecem ser decks prontos de batalha Pokémon TCG. Pra quem quer começar a jogar Pokémon TCG, isso é legal. Porém a parte bacana e a parte mais interessante pra mim são os fichários, o lugar onde encontramos algumas raridades, aguardando novos colecionadores para pegá-las. E assim que eu vi esse fichário, meus olhos brilharam pra esse Greninja. Eu achei essa arte dele muito bonita. Porém, se liga no que tem na primeira página desse fichário, meu amigo. Um Mewtwo EX, que eu nunca vi, mas achei ele muito da hora. Um Charizard V, um Charizard Shiny e um Raio Fúria. O fichário mais fraco do dono dessa lojinha. Nesse fichário tinha várias cartas interessantes. Uma delas era esse Squirtle que eu tô muito querendo. Um dia eu pego ela. E além de cartas Pokémon, também tinha as partes de full art de treinadores, pra quem gosta. O fichário tem bastante carta, então eu dei uma acelerada aí pra vocês verem. Caso você queira ver alguma carta específica, é só pausar o vídeo na parte pra você ver ela. Então eu voltei para a primeira página, porque eu realmente fiquei muito interessado nesse Greninja aqui. E quando eu menos esperava, eu descobri que o dono dessa lojinha era o Antônio. Esse cara é muito gente boa. Pra quem não sabe, eu conheci ele no evento da Hero Mix que eu fui. Eu comprei alguns boosters com ele e tirei um filão de PTX. Cadeirinha? É, eu vi isso aqui, dá uma cartazinha da hora e tal. Pegou faz tempo ela? Nada, peguei quinta-feira. Já que o Antônio tava lá então, eu perguntei o valor da carta, porque eu realmente tava muito interessado nela. Tá quanto esse Greninja aqui? Tá no melhor da liga. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que tá na faixa de 180, porque só tem 2 lugares essa arte. No Brasil e nos Estados Unidos. Europa, Japão, Ásia não fizeram essa arte. Pô, achei muito legal essa informação. Uma carta exclusiva apenas do Brasil e dos Estados Unidos. E ela atualmente tá valendo R$160. E bom, como eu gostei muito dela, eu vou levar. Porque não fizeram em outro lugar essas artes. Ah, Quem pegou a sim. box, estourou, porque você pagava 150 na box e vinha ela. Tanto que quando lançou ela tava acho que 30, 40 reais. Chegou na mente do pessoal aqui que não fabricou em outro lugar do mundo. Aí subiu o valor. Quero dizer que tá bonita A mesmo. pessoa lá da Europa coleciona. Ela precisa dessa arte. Ela só vai achar. Entendi. Caraca, só. Da hora. Eu já tava querendo comprar essa carta do Greninja, e com essas informações que ele me passou, só me convenceu mais ainda de comprar. De evoluções prismáticas, no que você pegou foi o Raio Fúria? Evoluções prismáticas, eu peguei bastante coisa, mas eu passei a grande maioria. Passou já? Eu peguei aquele Raio Fúria Arte Nada, passei 2. Comprei uma, mas eu dei Raio Fúria. Mas alguma outra Evolution você chegou a pegar? Não, da Arte Nada nenhuma. A primeira que eu tive de Evolution foi o Silver Master Ball, né? E conversando com ele me deu uma informação muito importante que eu fiquei bem feliz de saber. Esse dropzinho de evoluções prismáticas tá complicado. Você viu o que tem aqui, né? Ah, o quê? Tem produto? Tem? O meu colega lá da outra loja do Bruno, ele tem ETB e tem, acho que, Triple Pack. E quando ele me levou na bancada dos caras, eles tinham aquilo que a gente está procurando desde o início. Mas antes da gente ir lá, eu fiquei interessado nessa carta, Chatot Full Art. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu comprei essa carta. Então eu entreguei a carta pra ele ver o valor. No menor valor da liga, ela tava custando por R$35. Então eu fiz o pagamento da carta do Greninja e do Chatot. E o total da compra dessas duas cartas deram R$195. E aí ele me deu um boost de fagulhas impetuosas. Certeza que vou pegar uma carta rara aqui. Tamo junto, Antônio. Depois desses meninos chegaram em mim e vieram me mostrar os seus fichários. Deixa eu ver quantos caras você tem. Eu tô com sua treinadora forte. Você coleciona treinador? É, treinador forte. Essa aqui é pra trocar ou é que você coleciona? Como ele disse, o fichário dele era só de treinador. E é a primeira vez que eu vejo alguém que só coleciona treinador. Achei bacana. Depois eu fui ver o fichário do amigo dele. E diferente do seu amigo, ele coleciona apenas cartas aliadas de Pokémon, que são aquelas cartas com mais de 2 Pokémon em apenas uma carta. E enquanto eu dava uma olhada no fichário dele, ele me disse a seguinte coisa. Ô, sabe quem tentou dar um golpe em mim uma vez? Quem? Aquele mesmo cara do seu vídeo. Sério? Ele tentou passar uma carta pra mim pelo 3 vezes mais que desse. Pra resumir pra vocês, no evento que eu fui ano passado, esse cara queria minha carta do Fezandiped. Ele queria
queria me passar uma Espion EX de uma coleção passada. O problema é que na época meu Vezandip tava valendo R$110. E essa Espion EX que ele tava tentando me passar, na época tava valendo 7,50, que foi ano passado. Hoje em dia aumentou por causa das evoluções prismáticas, então todas as cartas das evoluções da Eevee aumentaram os valores. Ou seja, ele queria me passar a perna. E de acordo com esses moleques, eles passaram pelas mesmas situações com o mesmo cara. Teve um dia que eu fui lá, e aí um amigo meu trocou com ele, só que ele não deixou o meu amigo ver a carta. Aí quando ele viu, era uma Miriam daquela fortona, só que toda atrás tava toda lavada. Então a dica que eu dou é sempre olhe o valor da sua carta na Liga Pokémon e também não se esquece de olhar as condições que tá a carta que estão te passando. Depois de olhar o fichário dele, não fizemos nenhuma troca porque ele só coleciona cartas aliados e também as cartas que eu tinha ele não tava interessado. Então eu guardei as minhas cartas. Lembra do booster que ganhamos do Antônio? Eu fui abrir pra ver o que a gente ia conseguir dentro dele. E abrindo esse booster, conseguimos uma Sylveon EX de Fagulhas Impetuosas. Segunda vez que eu tiro uma carta rara nos boosters do Antônio. Falando no Antônio, aliás, e atrás dele para ele me mostrar a lojinha dos caras que estavam vendendo evoluções prismáticas. Tem evoluções prismáticas aí que eu fiquei sabendo? Triple pack, boosterzinho, show. Tá quanto aí? 60 o triple e 25 o booster. Enquanto eu pensava se eu gastava esse dinheiro ou não, eu fui olhar as cartas dos fichários deles. Até que eu reparei que esse cara tava aparecendo e tava pegando alguma coisa atrás dele. E quando eu menos esperava, ele puxou o que a gente tava buscando há muito tempo: artes secretas das evoluções do Eevee. Abriu muito pra poder pegar ou teve sorte? Cara, Abriu muito, né? tiramos já foi uma boa parte também. Tiramos também o Sylveon e o Glaceon ontem na live. Caraca. Tava com o Eevee também, tava com o jogo, então já foi. O cara rodou rápido, né? Esse povo tá querendo. A gente só não abriu um, bro. O Uno não pegou aí o principal, né? Melhor a gente não tirou, a gente E tirou o tudo. God Pack comigo tirou. Opa, pera aí. Ele falou em God Pack? Você tirou um God Pack? Vendeu. God Pack. O rapaz comprou um triple comigo e tirou o God Pack. Caraca! Tirou o Sylveon e Você tem que mais pensar um. que vai te dar. Ah, mano, você tem que pensar Foi assim que Caramba, que da hora! Esses caras nos acabaram de confirmar a existência do God Pack em evoluções prismáticas. Logo depois ele foi buscar alguma coisa debaixo da lojinha dele de novo. Será que ele vai buscar um God Pack agora pra nós aí? Na verdade não, era um fichário. E eu nem vi ele puxando esse fichário na real, porque eu tava ali distraidão com as cartas. Vamos conversar sobre coisas mais legais. Cero LED, você tá procurando? É, com o celular. Epa, pera aí, volta com esse fichário aqui. Ô, louco, que isso? O cara tem um Rayquaza boladão e um Celebi bonitão. Reparei agora também que ele tem um Gondengo de evoluções prismáticas e um Illustrondo sinistro. Logo depois chegou um inscrito, eu fui tirar uma fotinha com ele. E voltamos atrás do Cero LED. O Full Art, aquele Full Art. O da coleção nova. Não, antepassado, aquele outro lá, que é um que ele tá em pé. Não tem essa? Tá aqui, ó. Ele foi dar uma olhada no fichário pra ver se encontrava, mas aparentemente ele não tinha mesmo. Cola então aí um triple pack aí de evoluções. Vamos testar. Qual promo? Mano, Glaceon? vou pegar o do meio aqui. Vai vir um. Vai vir God Pack. Amém, Vai vir God amém, Pack. amém. Aí eu pedi pro menino segurar a câmera aqui pra me fazer o pagamento. Ó, virou youtuber por alguns minutos. E pagamento feito com sucesso, agora vamos abrir os triple pack. Então fui sentar na mesinha e reuni uma galera em volta pra ver a gente abrir os boosters. Vamos ver o que vai sair. O primeiro foi um Pupitar, Dripling, uma Applin, um Umbreon e um Groudon. Abrindo então o próximo booster. De início tiramos aqui um Larvitar, Slowpoke, Furfrou, Pesquisa do Professor, Espion e Dusknoir. Abrindo então o último booster do Triple Pack, pegamos uma Amarallis, Bronzor, Vanille, brilhou. 3, 2, 1 e... Olha lá, ó. Master Ball! Master Ball, pelo menos. Pegamos então minha segunda Master Ball do Rolute, agora tenho duas repetidas. E depois disso, os inscritos em voltas voltaram às suas caçadas Pokémon. Certo, por enquanto não fizemos nenhuma troca, porém conseguimos aqui cartas deveras interessantes. Basicamente aqui adquirimos 3 cartas novas. Primeira, uma Sylveon EX que a gente tirou num pacote de... Me deu um branco da coleção agora. Fagulhas Impetuosas, esqueci o nome. E essas duas cartas novas que eu comprei, que cara, eu não sabia nem que existia essa arte do Greninja. Eu não sei se deu pra ouvir, mas o cara explicou que essa carta aqui, ela só existe em 2 países, no Brasil e nos Estados Unidos. Então é uma carta que antigamente valia R$40 e hoje em dia subiu o preço. Mas eu só comprei porque é um Greninja e a arte é muito bonita. E agora eu vou explicar pra vocês o porquê que eu peguei a carta do Chatote. Essa carta aqui do Chatote, ela basicamente tem notas musicais. E essas notas musicais
musicais, elas transmitem um som. Pra quem não sabe, eu toco violino, tanto que eu vou até demonstrar pra vocês esse sonzinho que ele faz na carta no meu violino. Só que faz 2 anos que eu não toco no meu violino e eu fui tentando tocar e tava tudo desafinado, então deixa quieto. Mas se liga, os primeiros chatotes aqui, vamos dizer que do varal de cima, eles fazem um som do próprio Pokémon. E pra quem não sabe qual que é o som do chatote, é esse aqui. E basicamente, nesse primeiro varal, ele tá replicando esse mesmo som. Só que, eu vou falar pra vocês, eu não consegui tocar. Eu tentei, mas não fez sentido na minha cabeça. Porém, o segundo varal, eu consegui. Esse segundo varal aqui do chatote, eles estão fazendo o som do centro Pokémon. A nota que tá aqui, basicamente, é Si, Fá sustenido e Mi. Peguei aqui um teclado de piano virtual pra demonstrar pra vocês. Tocando as notas dos chatotes do segundo varal, ele dá esse som aqui, que é o som do centro Pokémon. Aqui, ó. Mó da hora essa parada, né? Mas enfim, vou colocar o chatote aqui de volta pro fichário. E eu vou pegar uma carta aqui no meu fichário, que eu vou trocar uma carta hoje com outro cara. A carta que ele quer, eu acho que eu não coloquei aqui nesse fichário. Eu acho que eu vou ter que olhar minha outra caixa de carta rara. Pelo como eu reparei. Aqui, achei a carta que ele queria. Urze Pokébola. Pelo que eu entendi, esse cara quer essa carta aqui porque ele joga de deck de Charizard. Aí o pessoal usa bastante essa carta, quem joga de deck de Charizard. Bom, vamos lá levar pra gente trocar uma carta com ele. Então eu peguei o sleeve, coloquei a carta pra ele ficar bem protegido. E logo após isso eu fui pra CAD. E lá estava ele, Pedro Pedrada. Eles estavam dando uma treinada de batalha Pokémon TCG na loja. E pelo que ele tinha na mão, ele tava usando sim um deck de Charizard mesmo. Então eu tirei o estojo da bolsa e entreguei a carta do Urze Pokébola. E a carta que eu peguei dele foi o Bellibolt, sentadinho no canto da caverna com sua barriguinha iluminando. Depois disso eu saí da CAD e fui pra estação. Peguei o trem para ir pra um outro lugar, pegar uma carta do Ceruled que tinham deixado pra mim. Bom, pra quem me acompanha aqui em todo vídeo que a gente posta, vocês estão ligados que eu tô fazendo uma coleção de Ceruled. Hoje eu vim buscar um Ceruled aqui numa loja de Pokémon que tem aqui. Só que ele é diferente dos Ceruleds que eu coleciono. Ele é um Ceruled de Destino Impel Dex, são daqueles Pokémon Shine. Não é dos que eu coleciono, mas eu achei legal a carta, então eu decidi que eu quis pegar ela. Até agora, a única carta certeira do Ceruled que eu sei que eu vou colecionar é o Ceruled de Fagulhas Impetuosas. Os de outras coleções eu não tenho certeza, mas o Destino Impel Dex eu vou pegar porque eu achei ele da hora. E uma carta do Ceruled que eu quero muito pegar é também de Evoluções Prismáticas. A arte dele tá muito da hora. Só que sinceramente, o valor dele tá tão absurdo que eu nem sei se eu vou conseguir pegar uma daquela. Pra quem não sabe, essa carta do Ceruled que eu fui buscar foi daquele cara que tinha me mandado a carta errada. Ele me mandou uma Amarok que veio de Ceruled. Mas aí eu fui lá na loja e dessa vez ele deixou a carta certa. Ceruled registrado com sucesso. Certo, pegamos a carta do Ceruled que eu tava demorando pra pegar. Pra você ter noção, aquela carta do Ceruled já tava lá acho que mais de 2 semanas. E agora que a gente pegou ela, eu vou ir atrás de um próximo objetivo, que é tentar encontrar alguns boosters de evoluções prismáticas. O problema é que vocês não estão ligados que estão muito escassos. Então, sinceramente, tô com a esperança muito baixa de conseguir encontrar alguma coisa de evoluções. Mas vamos tentar pra ver se a gente consegue encontrar. Fui na primeira loja, nada de Pokémon. Fui na segunda loja e também não tinha produto de Pokémon. Lá não tinha carta Pokémon, mas aqui provavelmente tem. Pelo menos todas as vezes que eu vim aqui, tem a carta Pokémon. Agora, se tem a coleção de evoluções prismáticas, aí já é outra história. A gente vai ter que dar uma olhada pra descobrir. Quando eu vim aqui ver carta Pokémon, sempre tem meio que 2 cantinhos aqui específicos que tem carta Pokémon. Vamos ver. Tem essa parte aqui, ó. Tem até um Charizard aqui. Vamos ver se tem. Tinha triple pack de coroa estelar, além de latas e box de Pokémon. E no segundo caixa só tinha quadripack de coroa estelar. Hoje não tivemos sorte. Sem evoluções prismáticas. Consegui abrir só o triple, mano. O negócio tá difícil, rapaziada, tá complicado. Mas ainda não acabou, tem umas outras lojas que eu conheço que possivelmente, talvez, tenha. A chance baixa, sim, mas vamos tentar. Se liga, eu saí de dia e agora já tá escuro pra caramba. Talvez eu tenha ficado quase o dia inteiro fora de casa, talvez. Então eu fui na loja que tinha dentro do supermercado e perguntei pra moça se tinha algum produto novo de Pokémon. E ela me falou que só tinha esses mesmos. Então eu comprei esses 2 combos de 18 boosters de Fábulas Nebulosas. Evoluções prismáticas a gente não achou, mas achei aqui de Fábulas Nebulosas que eu vou fazer um sorteio pra vocês. Isso aqui não é pra mim. Quer dizer, uma é pra mim, só que uma é pra vocês que eu vou sortear no canal. Agora já tá tarde. Já fiquei muito tempo na rua, agora é hora de voltar pra casa. Vou anunciar a data do sorteio lá no meu Instagram, então se você quiser participar, tem que ir lá me seguir, _TCV. E no próximo episódio da nossa série Em Busca do God Pack ou do Umbreon, isso aconteceu. Deixa o like, se inscreve e até o próximo episódio.